Sejam bem-vindos ao Doc Talk, o podcast que mergulha nos bastidores da saúde com profundidade, informação de qualidade e especialistas que vivem essa realidade no dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre um avanço incrível da medicina, o implante coclear, considerado uma revolução para as pessoas com surdez severa. Esse dispositivo ele pode restaurar a capacidade auditiva de quem nunca ouviu ou perdeu a audição ao longo da vida. E não podemos falar sobre o fim da surdez sem abordar o teste da orelhinha, um exame simples, mas essencial para identificar problemas auditivos logo nos primeiros dias de vida. Quanto antes o diagnóstico for feito, maiores são as chances de um tratamento eficaz. Então, para nos ajudar a entender melhor esse tema, nós temos dois convidados especialistas, Elismar Bicalho, fonoaudióloga com ampla experiência no acompanhamento de pacientes com deficiência auditiva, e Dr. Maurício Peixoto, otorrinolaringologista, saiu, que atua diretamente com implante coclear e outras soluções para a surdez. Bem-vindo, Elismar, bem-vindo, Dr. Maurício. Obrigada, Roberta, pelo convite, é um prazer sempre estar podendo falar de uma coisa tão importante como o implante coclear. Gente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Como eu sempre digo, eu espero que seja de alguma utilidade, viu? E o orgulho que a gente tem de ver as crianças virando homens, mulheres, viu? Você eu tive a oportunidade de conhecer mais velho, mas o Tom eu conheço de muito tempo. E a gente fica orgulhoso de ver onde ele está chegando. Vocês dois. Desde bebezinho. Já curou muita sinusite da gente. Estamos aí pelejando com ela, inclusive, até hoje. Volta e meia, ela dá onde querer voltar aqui para assolar a nossa vida. O Dr. Maurício é o médico da sua família, ele né? Praticamente. Quantos anos, Maurício? Já tem 25 anos, né? Uau. Eu acho que ninguém nunca te encheu tanto o saco igual minha mãe, né? Minha mãe é pior que uma esposa. Pra você, o tanto de mensagem que ela te manda. Sua mãe hoje tá numa fase boa, você já teve pior. Tá, já teve muito pior, cara. Eu voltei pro Brasil. Na época da pandemia mesmo, era toda semana. Gente! Não, na época da pandemia ela fez, eu acho que foi Quantos 82 testes. 80? Ela bateu 90 testes. A galera do Carlos Chagas patrocinou o nosso evento, eu acho que foi em respeito a todo o lucro que eles tiveram com a minha mãe na época da pandemia. Não, bom é isso, cara. A gente quer o hype, entendeu, gente? Aí nós temos que chamar pra ela se defender. Pra ela se defender, né? Não, mas quando eu voltei pra cá, eu chegava pra minha mãe e falava, nossa, mãe, meu tornozelo tá doendo. Ela, meu Deus, liga pro Maurício. Pô, mas o Maurício é otorrino. Não, liga pro Maurício que ele vai saber o que fazer. Eu costumo falar lá pros meus pacientes, ó, eu sou médico de catarro, pelo amor de Deus. Você não vem com dor de barriga, não vem com infecção urinária, porque eu não... Que aí é azeda o caldo, né? Realmente. Não, já são muitos anos. Ó, agora a gente começou o Doc Talk, né, lá dentro da nossa agência e tudo mais, e a gente quis trazer aqui para nossa casa, tem as cachorros e tudo, mas é justamente para proporcionar, acho que um clima um pouco mais solto mesmo, porque eu acho que é o formato que as pessoas mais querem ver na internet. Eu acho que a gente estando aqui, a gente tem um bate-papo como se estivesse em casa, e eu acho que dessa forma a gente consegue se comunicar de uma maneira mais extrovertida, mais criativa aí com a nossa grande audiência que está aí nos assistindo hoje. Eu tinha começado a falar, né, e a galera me interrompeu, só para deixar aqui registrado, ao vivo, no podcast. Jogando na cara. Tem que é assim. Mas na época da minha banda, a gente ensaiava num lugar muito, muito pequeno e muito alto, muito alto, muito alto. E aí eu até comecei a namorar com a Roberta, ela, cara, mas sua orelha direto, ela fica tipo assim, você limpa a orelha hoje, amanhã ela já tá. E hoje eu acho que eu tenho a impressão de que eu deva ser surdo, um tanto legal, assim, do meu ouvido, pelo tanto de decibéis que eu coloquei. Qual que é a forma de saber isso? O quanto eu perdi de audição? Se existe a possibilidade de eu não ter perdido, porque a galera me chama e eu não escuto, e por aí vai. Essa questão, assim, ó, os sons de alta intensidade, acima de 80 dB, eles causam lesão auditiva, tá? Até 80 dB, normalmente ele vai causar alterações de comportamento, zumbido temporário, mas os sons, igual os músicos gostam, né? Se você ficar mais de 4 horas exposto diariamente ao som sem proteção,
você vai começar a desenvolver perda auditiva induzida por ruído. Você vai começar com a perda auditiva em 4.000 Hz, a frequência normalmente é essa, que depois vai expandindo para as outras frequências auditivas. Tá? E aí normalmente é um zumbidinho fino, que não passa e que vai depois aparecer com a dificuldade de entender e perceber sons. Tá? Mas aí assim, isso vai depender de genética, então cada pessoa responde a um jeito e vai depender do tempo também que você tá, mas a média é pelo menos uns 4 anos de exposição para você começar a ter uma perda auditiva, por causa de ruído. Eu acho que isso é uma desculpa. Tem que fazer um teste. Eu quero um teste. Existe? Existe, Porque simples, depois né? se casou... A nossa especialista Porque depois aqui... se casou, ele finge que não está escutando. Eu, Tom! Alice! Vai dar banho na Alice! Alice fez cocô! E ele... Ai, desculpa, eu não estou escutando. Aí depois que eu faço, que ele vem. E os testes auditivos são muito simples e hoje em dia acabei de comentar antes da gente começar com o Maurício, que a gente evoluiu muito na tecnologia em todos os sentidos e também na área de avaliação auditiva, porque a gente tem a audiometria, né, começando por um exame que é super simples e que a resposta é dada pela pessoa que está fazendo o exame. E isso faz com que a gente tenha um nível estimado de alteração ou não da audição. Né? Como se eu brinco muito com o paciente e falo, olha, como se você estivesse escutando o som de um piano. O som mais grosso, depois mais fino, de maior ou menor intensidade. E quando a gente tem alguma dúvida, ou o próprio paciente, olha, eu fiquei confuso, não estou conseguindo saber responder, a gente tem o BERA, que é uma audiometria de tronco cerebral, que nos dá mais segurança ainda com relação a isso, porque a gente, com o BERA, a gente vai estar avaliando a parte do nervo auditivo, que é lá dentro do cérebro da gente e tem 100% de confiabilidade e não é um exame invasivo também. Fazer uma audiometria, eu acho que deveria ser anual para quem se expõe a ruído, né, Maurício, pelo menos. E a partir dos 45 anos, eu acho que pelo menos uma vez na vida a gente deveria fazer uma avaliação auditiva. Você já fez, amor, esse teste? Nunca fiz, estou precisando ainda não fazer. Fez 40. Mas é só pela questão da dúvida dele mesmo, pra ele ter convivido com muito barulho, né? Gente, um dos maiores prazeres da vida depois do sexo é passar cotonete no ouvido, né? Isso aí é uma das coisas que mais viciam. É uma coisa, por exemplo, eu não posso ver um cotonete que, cara, tipo, parece que dá prazer de passar aquilo ali. E aí eu tava lendo que isso é completamente errado de se fazer. Não é errado, é desnecessário. Tá? Então, assim, as nossas cavidades, o ouvido, o nariz, a boca, elas produzem secreções e elas são autolimpantes. Então, a cera ela é produzida na parte média do conduto auditivo e a pele cresce e traz tudo para fora. Então, a gente precisa só limpar a parte externa. Então, assim, é época que às vezes a pele está mais oleosa, você produz mais cera, está muito calor, você vai produzir mais cera, mas é só fazer uma limpeza externa. O cotonete, ele empurra. Em quase todo mundo, ele empurra a cera para o fundo do ouvido, a pessoa vai acumulando. Ele é, na verdade, um bom fornecedor de serviço, porque a maior parte das pessoas chega lá fiquei surdo. Quando eu fui limpar meu ouvido ontem, e você vai olhar lá, tem 2 toneladas de cera de cada lado. Não, assim, a gente tira cera, assim, ó, parecendo uma ponta de dedo. Nos Estados Unidos a gente... Não, eu ia falar isso. Aquela vela que você acende no ouvido, eu já fiz, faz parte da gente. E saiu muito, é real isso? Não, pois aquilo lá, Roberta, na verdade a vela ela é feita de cera. O quê? A vela é feita de cera. E aquele que escorre é a cera da vela. Não. Aquilo é maior enganação? A minha vida, a pessoa vai lá, paga para fazer e depois vai lá no meu consultório para eu terminar de limpar o ouvido. Então, a gente, como bons curiosos, né? A gente estava nos Estados Unidos e fomos numa loja dessa aí que vende tudo. Qual que era? Não sei se Target, sei lá. Qualquer um desses estava lá assim, vela chinesa para limpezas de ouvido. E aí tinha todas as instruções lá, que você tinha que colocar a vela, tacar fogo e que ela ia puxar toda a cera do ouvido. Eu fui o cobaia no dia
E falei, vamos Eu embora, morrendo de medo. E ele, vai, acende. E acendemos essa vela, e aí a gente picotou a vela quando acabou, cheio de cera lá dentro. E aquilo a gente, caramba, E a isso é cera da vela mágica. É a cera da vela. Nada é do ouvido aquilo lá. Para ela queimar de maneira lenta, né, ela tem que ter algo para... Senão vai diminuir. É a cera da vela que sai. A maior parte da cera fica lá dentro do ouvido. Mas alguma parte da cera do ouvido vai pra vela ou zero? É só se ela encostar, Praticamente né, Maurício, no zero. conduto. Praticamente zero. Então aquilo ali é feito só pra enganar a gente? O Tonco fez assim, os pais dele, quando foi pra lá, fez dos no Estados pai. Unidos, o serviço médico lá é Como se todo mundo totalmente tivesse privado, cera, né? né? Sim. E é caro. Sim. Então a maior parte das pessoas não tem como pagar uma consulta médica para limpar o ouvido. Eles não pagam nem para fratura, para, Isso. né? Então lá cada um se vira com o que tem. Eu já vi também que é um ferrinho, que tem várias ondulações, assim, né? A gente compra isso lá no Mercado Livre, no Shopee. É uma escovinha Uma espiral, que verdade, espiral. ela limpa. Se for pouca cera, funciona. Tá? Lá na feira lá do Liberdade, lá em São Paulo, eles vendem parece uma colher de pau em miniatura, que é própria para limpeza de ouvido. Isso é um hábito. E sai do mesmo Oriente. isso daí? Não Melhor do que a sei. vela. Você entende? Não sei. Na verdade, eu acho que uma coisa boa de ressaltar é assim, conduto auditivo, que é o espaço, né, do ouvido da gente, tem tamanhos variados. Então, para começar, não tem nada, o Maurício não vai retirar a cera do ouvido meu, do seu ou do Tom com a mesma cureta que a gente fala. Porque tem tamanhos diferentes. Então, se você comprar algo que seja universal, não vai dar certo. Né? É mais ou menos igual plug igual de cotonete. natação. No seu a ouvido gente compra ele entra um placa pouquinho, no outro ele pra pode ir lá tratar no ronco fundo na e furar o internet, tímpano. né? Que é uma coisa que tem que ser individualizada. Então, assim, chega lá Essa é uma no diferença consultório. importante. A cera, se é uma cera mais dura, a gente tem um instrumento chamado cureta que a gente puxa a cera. Se é uma cera mais pastosa, eu tenho um motor que aquece a água que eu lavo o ouvido com um jato d'água. A gente tem lugar no posto, com seringa, você vai lavando, tá? Então, assim, cada pessoa tem um método melhor. Então, essa questão da individualização é importante por causa disso, porque tem gente que você mal consegue enxergar a membrana timpânica de tão estreito que é o conduto. E tem gente que você consegue introduzir a mão inteira dentro do conduto de tão grande que é. E tem incidentes graves, né? É, Para tirar então, de cera, assim, ó, a pessoa usar o cotonete e alguém esbarrou Ai, e perfurou o tímpano. Pelo amor de Foi comum virar e bateu em algum lugar. A pessoa chegar com otite externa, porque vai limpando. Um machucado mínimo na pele, as bactérias da pele causam infecção. Chega lá com o canal todo inchado, doendo até para pisar no chão. Então, E quando que é indicada a limpeza? Porque, por exemplo, você falou assim da retirada. Eu já fiquei com vontade só para sentir a sensação de retirar. Não, mas assim, existe, mas né, todo mundo precisa. É né? uma porcentagem mínima de pessoas, tá? Então, assim, eu brinco lá com meus pacientes que eles são pacientes monótonos. Eles vão lá todo ano para limpar o ouvido. E nem sempre são os dois ouvidos, é um só, é o esquerdo, é o direito, que acumula cera. Então, assim, o sintoma, fiquei surdo de repente. Estou com a sensação do ouvido estar tampado. Com água. Com água no ouvido, ou quando eu converso, a voz sai pela orelha, você vai lá e cera. E uma coisa interessante que eu vivo, eu mesma, em casa tenho isso, eu falo com o Maurício, o uso de AirPods, esses fones, eles têm, na verdade, um receptor que aquece um pouco, né? Para poder transmitir o som, ele é um receptor que amplifica o som mais o microfone. Então, ele aquece o conduto auditivo. Quem fica muitas horas com fone de ouvido, ele acaba produzindo a cera como uma proteção, porque ele esquenta seu ouvido. O contato da borracha é irritante também para a pele, a Marcela, minha filha, é uma que é 24 horas por dia com ouvido. Eu já falei, para de usar o fone. E o Maurício O headphone é melhor, aquele que cobre a orelha toda? Assim, em questão de proteção auditiva é igual, né? Aí, assim, para quem tem muito problema de irritação de pele com o fone de pequeno, o headphone ele é melhor.
Só que o headphone, mesmo para quem tem problema de articulação temporomandibular, ele causa mais problema de dor de ouvido. Se a gente pensar na relação de surdez, de possível causa de alteração auditiva, o receptor do fone intra, que é o pequenininho, ele é muito mais próximo do tímpano do que o do de concha. Então, eu como fonoaudióloga, se eu for orientar, eu falo, usa o de concha, porque você tem uma proteção maior da incidência do som na sua membrana timpânica e efetivamente no seu cérebro. Por mais que se você colocar um fone de inserção, você está muito mais próximo do seu conduto, da membrana timpânica, do que se você colocar um de concha. Não, eu usava fone in-ear, né? Eu não consigo mais, eu não consigo enfiar nada no meu ouvido. Aí tem um AirPods, que é aquele que fica mais por fora, que tá ok, mas eu vou treinar só de headphone, porque... O conforto é outro, né? Eu não aguento, desde a banda eu não aguento mais o maior problema nada na minha orelha. de fone de ouvido é que a gente lá não tem como medir o volume, né? Cada A gente pessoa é fala individual. tecnicamente intensidade do som. Então, assim, as pessoas têm o hábito de botar o volume muito alto. Né? Então, assim, só no a máximo. gente escuta o que você tá escutando lá. Isso provavelmente está muito acima de 80 decibéis e está te causando perda auditiva. E eles nunca encontraram um método de limitar. Então, assim, o fone ele chegou em 80, eles não têm como fazer isso. Eu acho que esses atuais agora, eles estão tentando fazer... Não, isso, senhor, eu não pode sei limitar. se você chegou a ver, né? O da Apple, novo agora, o Pro, né? Ele vai funcionar como um aparelho auditivo. Um amplificador mesmo. Para perdas leves a moderadas. E assim, você coloca no ouvido, lá no app, você já faz regulares e ele já vê se você precisa de ajustar o volume por causa de perda auditiva ou não. Tá? Mas a única dificuldade é porque, assim, é isso que o Clênio acabou de relatar. Quando você pensa num aparelho auditivo, você precisa de conforto físico. Então, você não vai conseguir ouvir com o fone que foi feito para várias orelhas. Um tem orelha maior, outro menor. Então, para ser usado como amplificador, como um aparelho auditivo, ele precisa ser confortável e ser do tamanho do seu ouvido. Então, você tem, nesses atuais aparelhos auditivos mais menores, a gente tem umas borrachinhas de tamanhos diferentes. Então, você sempre testa qual é que se adapta melhor para cada pessoa. Ou então você vai fazer... Esmaga, enfia para ela inchar e fica lá, eu não aguento mais isso. É o contrário, na verdade. Esses atuais, quanto mais leve, quanto menos ele ficar preso e você sentir o efeito de oclusão, melhor. Porque se ele oclui, você fala igual um sapato apertado, eu falo com os meus pacientes. Se você não consegue usar, porque você tem a sensação física dele, tá errado, a gente tem que mudar e colocar alguma coisa que você, como óculos, você coloca, ele faz com que você enxergue melhor, fica mais nítido. O aparelho precisa te dar nitidez, ele não pode te dar desconforto físico, senão você vai tirar. Nem para ouvir, porque está apertando, é o que você relata. Esses fones de cantores, na verdade, eles não se preocupam com o conforto de vocês, né? A ideia é só mandar o som para dentro do seu ouvido. Pronto. Isso. É garantir que a gente tem um retorno ali no meio daquela barulheira toda, né? E a né? diferença também é assim, que o aparelho auditivo, você consegue regular as frequências. Então, assim, eu preciso de um ganho de 60 dB em 4.000 Hz. O aparelho me permite fazer isso. Mas em 6.000 Hz eu só preciso de um ganho de 40. Vocês entendem mais de audiologia que a gente que é. Então, assim, a gente faz a regulagem individual. A gente não, as fonoaudiólogas, elas fazem a regulagem individual. Porque o fone de ouvido, ou ele aumenta todas as frequências, ou diminui todas as frequências. Então, a pessoa que tem uma deficiência auditiva, dificilmente ele vai gostar de um aparelho simples ou de um fone de ouvido que faz isso. Aumenta tudo ou diminui tudo. Porque nos pontos que ele precisa mais, se você diminui, vai diminuir também. Às vezes mais do que ele tem necessidade. Então, e eu fiquei impressionado que a gente estava ajudando a Biosom a criar alguns projetos de conscientização, sendo um deles para falar sobre o teste da orelhinha. E eu até hoje fiquei me perguntando, eu nem sei se a gente fez o teste da orelhinha na Maria. Claro que eu fiz!
fez? Tá louco? Quem fez eu foi lembro, eles eu lá. lembro de ter furado o pezinho, eu lembro de todos, eu não lembro da orelhinha. Não, e aí a orelhinha eu fiquei... foi feita sim lá nos Estados Não, eu Unidos. fiquei impressionado porque ela falou, olha... Alice, eu vim aqui para fazer. Se todo mundo... Não, na Alice sim, mas a Maria, a gente estava em território... Mas lá a gente tem mais... assim, acho que a lei lá, na verdade, é obrigatório. Você não tem alta hospitalar Teve sem fazer. sim. Aqui no Brasil, a gente está precisando muito de... é isso, né? A gente está tentando começar essa campanha para atrelar o teste da orelhinha ao teste do pezinho, porque já existe uma cultura do teste do pezinho. Então, se a gente conseguir atrelar os dois, a gente realmente, os profissionais da área de saúde, quando forem fazer o teste do pezinho, aí a gente vai ter o teste da orelhinha junto, aí a gente fechou, porque aí o Brasil vai despontar no que diz respeito à prevenção, porque o que o teste da orelhinha nos ajuda é isso. Né? A diagnósticos precoces. Ele ajuda a levantar a suspeita de perda auditiva. Então, assim, E basicamente não existe criança que vai ficar surda se fizer o teste e for diagnosticado com antecedência. Né? É uma verdade para quase toda criança. Eu acho que isso então, é uma coisa que a precisa gente muito tem bem ser algumas falada mesmo. doenças que ocorrem logo após o parto. Doença genética, mas hiperbilirrubinemia, que é o aumento da bilirrubina na criança. Então, essa criança ela pode ter uma coisa que chama neuropatia auditiva. Então, ela vai fazer o teste da orelhinha vai dar positivo, mas ela vai desenvolver uma perda auditiva por algum distúrbio entre o neurônio auditivo e o nervo auditivo. Tá? Então, assim, criança de baixo peso, criança que teve que ficar entubada, criança com hipotiroidismo, essas crianças, o pediatra tem que ficar atento. Mesmo com o teste da orelhinha positivo, ela pode desenvolver algum distúrbio por causa dessa neuropatia. E nós temos casos de criança assim, que teve problemas de compatibilidade RH, que fez transfusão de sangue intraútero, nasceu, fez transfusão, e a criança depois desenvolveu surdez por conta desse tratamento. E se a mãe não está atenta, o pediatra, isso passa batido. Nós temos casos de crianças assim, que a gente descobre que tem perda auditiva com 4 a 6 anos de idade, que é uma idade que a criança já deveria estar sendo tratada há muito tempo. Mandei um para você, né? Ninguém desconfia. Aí, por acaso, cai na mão de uma fonoaudióloga que fala assim, mas peraí, essa criança é tratada como autista, nunca fez um teste auditivo e a criança tem uma surdez profunda, bilateral. Uau. E aí a gente vai ter que correr contra o tempo. Às vezes a gente tem que ir lá brigar com o convênio, porque tem a questão da carência. Nós tivemos um caso de uma criança que ela estava com 6 anos, sendo tratada como autista. Não falava nada. Lá da cidade vizinha nossa aqui, e quando a fonoaudióloga olhou isso lá, pediu o teste auditivo, a criança surda. E ela sendo tratada, ela tinha um período de carência com o plano de saúde, nós tivemos que fazer uma carta, falou assim, o diagnóstico estava errado, a criança ela não tem autismo, ou ela pode ter autismo, mas ela é surda, ela não pode esperar, tem que fazer. E felizmente nós contamos com a compreensão e nós fez implante bilateral e está indo super bem. E na verdade ela realmente não era autista, porque hoje ela tem comportamento de uma criança normal, frequenta escola normal, alfabetizada. Com 6 anos. O maior problema disso, Roberto, é que ela não vai conseguir ter um desenvolvimento de linguagem igual uma criança que foi tratada no primeiro ano de vida, porque ela ficou 6 anos sem escutar. Nós pegamos o período onde o cérebro, a parte auditiva do cérebro, está no final do desenvolvimento. Então, ela nunca vai conseguir chegar no ápice da linguagem, porque nós perdemos 6 anos para tratá-la. A gente tem criança que a gente faz cirurgia com 9 meses de idade, que fez o teste da orelhinha, é negativo, fez o BERA ou o PEAT, que é a mesma coisa, confirmou a surdez. A gente espera a criança ter um tamanho mínimo para a gente poder fazer uma anestesia e faz a cirurgia.
A criança começa a usar o aparelho com 9 meses, com 2, 3 anos de idade, 3 anos, pá. A criança está falando igual uma criança que nasceu escutando. Porque a gente pegou o período ótimo de estimulação. E isso é a importância do teste da orelhinha, porque, na verdade, esse processo de aquisição de fala, ele é desde o dia que a gente nasce, a gente começa a ouvir e a gente vai memorizando os sons. E aí, por volta de 6 meses, a criança começa a gungunar, enfim. E ela começa a ouvir a voz dela e por isso que ela vai começar. Ela fala, dá, e você fala, a mamãe vai dar para você. E ela começa, toda vez que eu falar isso, a minha mãe vai dar. E aí ela ouve o dá e repete, dá, mamãe, e começa. Tudo ela tem resposta. E uma criança que é surda, na verdade, ela faz esse processo todo, que é natural, mas aí ela não ouve a voz dela. Então, o que acontece? Como é que ela vai falar se ela nunca teve referência do que é o som? Ela balbucia, ela grita, ela chora. A criança, imagina, uma criança surda chora, ela não escuta o choro. Ela pode berrar. Ela não tem noção de que aquilo tem som. E aí, com o passar do tempo, o cérebro da gente é tão perfeito que ele vai substituindo a área auditiva pela visual. Então, a maioria dos deficientes auditivos, eles olham muito, eles sempre têm a visão muito mais aguçada, porque a área da audição não foi estimulada. Então, ela foi substituída hoje em dia com esses exames mais sofisticados. Eles conseguem fazer uma ressonância funcional num deficiente auditivo que nunca escutou e o cérebro, a área de fala dele, meio que atrofiou. É mais associada à área da visão. E assim, nasceu, fez o teste da orelhinha. Nasceu, fez o teste. Fez o teste da orelhinha. O ideal é que a gente possa estar fazendo no primeiro mês de vida. Porque a gente fala assim, nos primeiros dias, acontece também um outro problema, que é muita falha. Meu filho não fez o teste da orelhinha e falhou. Na verdade, ele pode ter nascido, ainda estava com secreção do próprio parto no ouvido. Então, a sondinha que a gente coloca, ela é muito delicada. Precisa de estar seco o ouvido. Se tiver acabado de tomar banho, entrou aguinha no ouvido, não vai captar a resposta. Então, eu sempre gosto de falar no primeiro mês de vida, né, Maurício? Que eu acho que é dentro desse período, falhou, repete, não tá, falhou de novo, faz o Bera. O Bera pode ser feito com um dia de vida, com 100 anos de idade, com qualquer idade. E não depende da resposta do paciente. É um exame que são eletrodos que vão captar a sua resposta auditiva no seu cérebro. É fantástico isso também. Cerebral. E outra coisa assim, que a gente falando lá do tratamento da surdez, do implante coclear. Então assim, a criança que não escutou nada até os 7 anos de idade, não adianta a gente fazer mais nada por ele em termos de audição. Porque aí o cérebro não tem desenvolvimento. Quanto mais tarde, pior o desenvolvimento da fala. Depois de 7 anos, o cérebro não consegue mais reconhecer o significado. Então ele escuta o barulho, mas para ele não vai conseguir desenvolver fala, ele não vai ter compreensão das palavras, tá? Então assim, o implante, para quem nunca escutou, ele é contraindicado a partir dos 7 anos de idade. Só se ele tiver adquirido linguagem e perdeu a audição depois de falar. Eu acho legal a gente falar. O implante coclear, então, ele sempre é feito em crianças, é isso? Não. Ele é assim, ele é para criança que nunca escutou, desde que a gente respeite esse limite de 7 anos de idade, e para pessoas que já escutaram e perderam a audição. Mas aí ele tem que ter linguagem oral, a pessoa quer dizer, porque para saber assim, sendo menos técnico, se eu falo com 3 anos de idade, de repente eu tenho uma doença e eu perdi minha audição, mas eu tinha lá para trás 3 anos de audição. Então, se eu fizer um implante, eu tenho memória auditiva. Acho que a palavra mais interessante é saber. Algum dia eu tenho que ter escutado. Agora, se eu nasci surdo, é o que o Maurício falou. O limite, acho que assim, 7 anos é muito ainda, porque para ter uma fala. O ideal é a gente fazer isso no máximo com 5 anos de idade, porque a resposta é razoável.
Vamos explicar o que é o implante coclear, né? Porque a gente tá com a gente até vendou aqui. Pra galera Até saber mas, que assim, esse é uma cirurgia, né? Que vocês que fazem, né? Então, assim, na nossa região aqui toda, vocês que são os especialistas que trazem isso para cá. Então, até para as pessoas que pensam que não existe a possibilidade de fazer isso aqui. Basicamente, então, assim, o implante, ele é, para os fãs de ficção científica, um ouvido biônico. É isso. Então, assim, ele é um equipamento eletrônico que consegue substituir as células auditivas, especificamente as células ciliadas externas, que são células que elas não servem para a gente escutar, mas elas têm uma capacidade de amplificar o som e a gente escuta por causa delas. Então, assim, a surdez, na imensa maioria das pessoas, é sinônimo de perda dessas células ciliadas externas, que o teste da orelhinha faz a captação da resposta. Né? Então, assim, a gente faz uma cirurgia, a gente põe o implante, ele tem um cabo de eletrodo fininho, assim, é coisa de 1,2 milímetros na parte mais espessa dele. A gente põe dentro da cóclea. A cóclea é um órgão parecendo um caracol, onde as células auditivas estão lá dentro. A gente coloca esse eletrodo e depois vai estimular eletricamente esses eletrodos. O eletrodo produz eletricidade, microvolts, que estimula a célula auditiva e você volta a escutar. Depois de algum tempo, o cérebro da gente, por causa de neuroplasticidade, aquele som que de início é mecânico, ele passa a ser um som natural e que a pessoa não consegue diferenciar do que era antes no passado dele. E com um som muito mais claro para surdo, então, né, que é o que a Elismar falou, assim, você consegue dar qualidade auditiva. Então, você escuta e percebe os sons com bastante qualidade e volta a ter uma vida normal. Elismar mostrou um vídeo muito interessante para a gente do som que a pessoa escutava depois que fazia o implante. Até se a galera da edição puder colocar aí um pouquinho para a galera escutar. E aí depois a pessoa acostuma e o cérebro dela vai entender. É quase como o que a gente escuta normalmente? É praticamente igual ao que a gente escuta normalmente. No início é um som metálico, robótico, né? E que passa. Mas esse metálico robótico que o Maurício está colocando é assim, é quando o paciente ouviu e perdeu a audição. Aquele paciente que nunca ouviu, então, na verdade, ele não é mecânico, porque ele não sabe o que é. Ele nem sabe o que é o normal, então, né? Para poder comparar, né? A perfeição aí ele já vai crescer. Se você perguntar, a gente tem um paciente bem jovem, de 16 anos, que ele nasceu surdo e hoje tem 16 anos, né? Ele fez o implante com 1 aninho, e ele é o paciente mais legal de falar o que é ouvir com o implante, porque ele é fluente como nós. Ele fala fluente, ele estuda no colégio, ele escuta a música, pega um violão e toca. Ele pega tudo com o implante qualquer. E você fala para ele, você não é surdo, há um tempo a gente estava num programa de televisão e a apresentadora falou para ele, mas claro que você não é surdo, eu estou conversando, você está me ouvindo? Ele falou, é só eu tirar o implante. Ele fez assim e mostrou para ela os 2 aparelhos. Eu não ouço nada quando eu tomo banho, eu não ouço nada quando eu vou pular numa piscina. Por isso existe esse termo, é surdo que ouve. Ninguém vai deixar de ser surdo por ser implantado. Ele vai ser surdo, só que ele vai ouvir se ele usar o implante, que é o processador. E a manutenção do aparelho interno? Ele corre o risco de dar algum problema por ser uma tecnologia, por ser um hardware? Assim, por ser um equipamento eletrônico, ele pode ter algum defeito de fabricação, é raríssimo, né? O controle de qualidade é muito violento. Como é um objeto artificial, então às vezes a bactéria consegue chegar até ele e criar residência lá e a gente tem que tirar. E ele só vai estragar, na verdade, na prática, o que a gente vê, assim, é trauma. Mas não é um choquezinho da cabeça, assim, tem que ser um acidente grave, onde a pessoa machuca muito, fratura o crânio e, às vezes, o aparelho quebra. Aí você tem que trocar o aparelho. Agora, a parte interna, ele, assim, quando eu me formei otorrino, o meu ex-chefe fez o primeiro implante de Minas Gerais.
Isso em 1995. E o meu colega lá em BH, que faz implante também, falou com a gente que ele trocou o implante ano passado. Ele passou 30 anos com o mesmo aparelho, porque o aparelho dele era tão antigo que era transcutâneo, que a gente fala. Ele tinha uma espécie de um pino na pele que você conectava no pino. Então já não tinha mais como fazer isso, né? Então ele trocou, porque hoje é tudo por magnetismo. Então a parte interna ele tem um ímã, que você vem com a parte externa e cola a parte externa com o ímã da parte interna. E ele começa a funcionar. É até isso, né? A gente não imagina o que vai ser dessas crianças que nós fizemos implante hoje, né? A semana passada eu estava fazendo, quando você fala assim, como é que a gente sabe se esse dispositivo interno lá funciona? O nosso paciente mais novo, ele está com 2 anos e pouquinho, que é o Luiz. Ele, na verdade, ele agora, com 1 ano de implante, a mãe chegou e ele tá, mãe. Eu olhava para ela e falava, nossa, ele tá falando mãe. Ela falou, por que não era pra ele falar? Não, eu falei, não. Falei, não. Tá falando até demais, ela não me deixa quieto, né? Pra mim é tão emocionante ouvi-lo falar. Falou, aí para eles, aí ela falou assim, eu falei para ela, falei, olha, porque na verdade, com 1 ano de implante, é como se ele tivesse 1 ano de idade. Porque ele nasceu... Auditiva, né? Ele nasceu para audição, só tem 1 ano. Então ele fala, mamãe, parabéns para você, porque ele queria que cantasse, ele falou a frase. E eu falava com ela, tudo que ele falava, eu ficava encantada. Ela falou, ué, você não é acostumada, não? Eu falei, ele desenvolveu muito rápido, no caso. Então, assim... Com 2 anos também, uma idade, e a gente, né? eu estímulo Maurício, hoje, né? Nós somos de uma época que a gente formou boa que o deficiente auditivo não falaria uma frase. Então, pra gente, é a realidade de agora, para os próximos, isso vai ser comum, o surdo que ouve. Mas para nós que já trabalhamos com surdos que não iam ouvir, primeiro porque não tinha nem aparelho auditivo, e segundo que muito menos essa tecnologia. Mas uma coisa que eu queria falar, que é super interessante, como que você sabe, toda vez que esse paciente, ele vai lá, o Maurício coloca esse eletrodo, ele volta na clínica de 3 em 3 meses a princípio, depois de 6 em 6 meses e no mínimo 1 vez por ano. Mesmo que ele não volte, eu preciso entrar em contato e falar, olha, deixa eu te falar, você precisa vir aqui para fazer um teste do seu eletrodo, porque eu tenho um aplicativo, né, vamos falar assim, no meu computador, com um cabo, que eu vou testar como é que está o dispositivo interno na cabeça desse paciente. Lá tem... Por frequências mesmo. Tudo. Então, assim, o cara não pode sumir também. Porque, às vezes, olha... Deve ser difícil um querer sumir, né? Porque o benefício é muito grande. Né? Tem uns que são desligados. Então, assim, se acontecer, eu falo, Maurício, são 12 eletrodos. Tem um eletrodo que a impedância dele tá alta, faz uma tomografia. Aí, de repente, mas a semana passada eu tive uma infecção... isso também causa oscilações. Uma infecção de pele externa, se for na área onde está o implante, pode interferir no funcionamento. Então, assim, existe um controle rigorosíssimo. Você fica tipo com um plug na cabeça, é isso? Para conectar coisas. Se você palpar, você vai ver que tem uma coisa metálica embaixo da pele. Tá? E aí, assim, o componente externo, ele tem um ímã que você passa e ele cola. Ele gruda, entendi. E aí ele cola e ele já acusa Antigamente era um pino, ele falou. Antigamente era um pino. Parecia aquelas calças, para quem aqueles já botões, viveu né? mais de 50 anos, aquelas calças jeans de botão. De pressão. De pressão. E a cirurgia, ela é muito invasiva no sentido do quão você abre e tudo mais? Não, assim, a cirurgia básica é uma cirurgia que a gente chama de mastoidectomia. Eu abro a mastoide, e ela é mais delicada que a mastoidectomia, porque eu tenho que abrir um orifício que a gente chama de timpanotomia posterior, que é um orifício de mais ou menos 1 centímetro de largura por meio centímetro 1 centímetro de comprimento por meio centímetro de largura, para acessar o ouvido interno. E abaixo
do local que eu faço está o nervo facial, que é o nervo fazendo movimentar o rosto. Nossa, que responsabilidade. Não, é uma coisa Até- que, assim, na véspera a gente já começa a ter as insônias, né? E a gente, por mais que a gente planeje, a volta e meia a gente tem surpresa, porque a gente não faz isso às cegas. Então a gente tem um equipamento que chama monitorização do facial, onde fica um outro profissional, normalmente é um médico, que ele vai informando para a gente, ó, você tá estimulando o nervo. E ele consegue falar para a gente até quantos milímetros de espessura no osso a gente tem, que a gente pode bloquear, sabe? Então, assim, é uma cirurgia, mas é uma cirurgia de rotina. Coisa assim de 1h30 a cirurgia está pronta. Aí, obrigatoriamente, a gente tem que testar o aparelho. Então, a Elismar vai com o notebook dela, a gente faz a conexão no bloco e testa o aparelho. E aí a gente capta a resposta do neurônio auditivo lá na hora. E uma coisa super importante, né, Maurício? Essas marcas que fabricam esses implantes cocleares, elas têm um controle super rigoroso de tudo isso. Tanto da asepsia, que é do eletrodo, que é estéreo, que vai pôr na cóclea. Depois, todos esses parâmetros que eu vou testar qualquer hora que esse paciente for, 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, que eu tiver testado, eles têm acesso direto ao meu computador lá na Áustria. Se houver uma alteração desses eletrodos, eles ligam, fazem alguma sugestão para que eu possa mudar com relação aos parâmetros de altura, de nível, e até com relação a se o Maurício precisa de mudar alguma coisa no dispositivo interno, durante a cirurgia, se a gente precisar, tem acesso direto, porque isso é super controlado, que é uma coisa super interessante, porque o FDA, na verdade, tem esse controle no mundo inteiro. Eles têm que ter um registro de nome, de identidade. Eles chamam isso de rastreabilidade. Né? Então, assim, todo onde mundo você chega, que usa isso. a primeira coisa que o computador dela faz é assim, quando você conecta, ele dá um número de série no lado o número onde de série. aquele equipamento tem que estar. Que a gente fala, vou operar hoje é o ouvido esquerdo. Então, ele vem já programado para funcionar na orelha esquerda. Então, ele já mostra para a gente, em qualquer lugar do mundo que ele for, que conectou, ele entra em contato com o fabricante e fala, eu estou com um paciente que operou lá no Brasil, se ele estiver no exterior, o número de série é tal, eu preciso do mapeamento. Ele pode ler isso no mundo inteiro. Aí manda os dados da programação toda para ele poder ajustar. Então é muito seguro, né? Muito, Apesar de ser No mundo existem 3 empresas que produzem só. Porque no mundo. A maior dificuldade disso é assim, é a questão da programação, né? Porque assim, você estimular o neurônio, mas estimular de uma maneira que aquilo vire informação auditiva. Porque se eu aumentar o volume, eu olho para o paciente, ele está fazendo assim, eu falo, você está ouvindo? Tô. Aí eu falo, você está mexendo assim? Não, ele não sente. Então, se eu passar do nível de estimulação, ele ouve, mas além de ouvir, eu estou estimulando outro nervo. O nervo facial, né? O nervo facial. Então, é super delicado você ter essa percepção. Imagina numa criança de 1 ano. Você tem uma regulagem muito individualizada e específica. E aí, tipo então, assim, se eu estimular uma criança, ela sai de lá. Eu precisava estimular mais e eu não posso porque ele começou a ter reflexo do nervo facial, porque eu estou usando tanta eletricidade que não está... Passa para outros. E os impactos da inteligência artificial? Porque agora o novo AirPods já vai vir com tradução simultânea. O novo Samsung também. Daqui a pouco eles vão colocar isso no implante. O que acontece, assim, a marca que a gente faz é essa marca austríaca. Então, assim, os componentes internos, todos eles, de 30 anos atrás, eles funcionam com a parte externa. A parte externa, mais ou menos a cada 5 anos, tem que trocar. Porque ele vai desgastando, né? E também porque surgem novas tecnologias. A tecnologia do componente externo. Então, assim, hoje ele tem conexão com o celular, ele tem vários... Ele tem por exemplo, vários... criança, é um imã. Se ela entrar debaixo aqui da mesa, essa mesa é de metal.
ele pode grudar na mesa. E aí ele sai do ouvido dele e gruda aqui. Então a mãe, quantas vezes, fala, não, eu tô desesperada. Falei, olha, pega o aplicativo. Ai, vai. o aplicativo rastreia. Esse Que paciente legal. nosso, que hoje é adolescente, ele estudava aqui no Marista, foi brincar e tirou o processador e botou na caixa de areia para voltar. Onde é que está? E eles tiraram. O pessoal do Marista ficou tão preocupado que tirou a areia, peneirou. Nossa! Até encontrar. Encontraram? Encontraram. Até encontrar o processador. Muito. Hoje é assim, vai lá, rastreia, ele está em tal lugar, vai lá que você encontra. E já existem a prova d'água, que você possa nadar com isso? Ainda não? Ele é a prova de suor. Né? Entendi. Mas Agora, é resistente à água, no caso. Se você Não, quiser ele tem uma usar, capa agora. você tem capa impermeável. Tipo, como se fosse Até um uma- plásticozinho, filme, que envolve ele. A maioria das mães ficam inseguras porque elas falam, ai, criança, né, se cair lá dentro da piscina, apesar de ser uma cor mais forte, mas outras crianças, então, a maioria prefere Não não usar. usar. Na cabeça, por exemplo, o ímã que fica interno, ele puxa, também ele tem algum... Por exemplo, Não, é perigoso pegar é na assim, ó, piscina, por exemplo, se a pessoa tá ali, encosta alguma coisa, assim, ó, criança... o que acontece? Assim, por causa do ímã, ele tem algumas restrições de vida. Então, assim, ele vai passar naquela porta de banco. Ele não pode Vai passar. apitar. É igual Aeroporto. quem tem marca-passo cardíaco, né? Ele não pode passar. Porque Poder o pode, vai magnetismo é tão grande lá que ele pode queimar o aparelho. Nossa! Ressonância magnética é uma restrição relativa, porque você tem que colocar o paciente, respeitar algumas normas, porque como tem um ímã, o magnetismo da ressonância, ele é milhares de vezes mais forte que o ímã da própria Terra. Então, foi ano passado, eu tive uma paciente que o ímã rodou dentro do implante, meu aí eu Deus. tive que cortar a pele, tirar o ímã, colocar um ímã novo. Né? Mas isso é Podia porque ter sido pior, onde ela né? fez a ressonância, eles não tiveram. respeitaram as normas, porque existe. Porque existe. Então a gente até manda para o paciente, tem o cartão falando, tem a norma escrita, No a gente manda em quando for, PDF. sim, em qualquer lugar. Aeroporto, você mostra a carteira, você faz a revista de outra maneira. No banco é do mesmo jeito. E quando você vai fazer a ressonância, você tem assim, ó, se você for fazer uma ressonância das pernas, você vai colocar a perna primeiro no túnel e a cabeça por último. Porque quanto mais interior, mais forte o ímã, né? Se for da cabeça, o ímã, às vezes, ele vai atrapalhar a imagem. Pode causar dor. Pode causar dor, pode causar queimadura, mas os ímãs, eles também eles sofrem influência do desenvolvimento. Então, hoje, os ímãs, eles conseguem ordenar as linhas magnéticas igual a do implante. Então, eles sofrem pouquíssimo efeito do magnetismo. Então, é uma coisa fantástica. Assim, a gente fica achando que é piada, mas quando você pega um paciente que faz uma ressonância com um modelo antigo com um do novo, a imagem é totalmente diferente da ressonância. Nossa, eu fico só imaginando os próximos. Imagina O que os vai próximos vir? 10 anos com isso aí. Tipo assim, gente, já tem novidade já O que falar nisso? acontece Porque é é o tão seguinte, rápido, né? já estão em estudo tratamento genético para alguns tipos de surdez. Então, assim, ó, lá na China, e a coisa que eu tenho lido bastante lá é assim, lá tem uma surdez causada por um problema genético que a gente chama de OTOF. Então, a célula auditiva ela não consegue estimular o neurônio auditivo. Tá? E isso é um defeito raríssimo. Então, assim, ó, lá nos Estados Unidos, que tem estudo lá, eles estimam que tem mais ou menos 20 mil pessoas com essa surdez. No mundo, por volta de 200 mil pessoas. E lá na China, o que eles estão fazendo? Eles pegam um vírus que não infecta o humano, pegam esse pedaço do gene que a pessoa não tem e injeta isso dentro da cóclea. E o vírus infecta a célula da cóclea e põe o gene lá. Então, assim, fizeram isso em 6 crianças, 5 voltaram a escutar.
E essas 5 já tem 26 meses que eles estão fazendo o segmento, elas continuam escutando até hoje. Eles não sabem. Agora tem um porém, né? Que é o que a gente vê os artigos, assim, é um tratamento que custa 21 milhões de dólares. Então, assim, é uma coisa totalmente fora da possibilidade de um plano de muita saúde, gente, um seguro todo de saúde, né? Uhum. Então, assim, e Mas pela isso vai raridade, eles falam assim que o tratamento, se for pegar todo mundo, ele vai chegar por volta de 5 milhões de dólares por pessoa. Não é que saúde tem preço, né? Mas é uma coisa que alguém tem que pagar. Sim. E aí, isso é o que está em discussão. Mas você imagina a gente conseguir estender isso, que é uma coisa muito específica para todo mundo. Né? Porque, assim, os idosos, eles ficam, perdem a audição por causa de idade? Sim, mas o componente genético é muito importante. Tá? Então, você pega pessoas que têm uma história familiar de surdez, que com 45 anos já tem surdez por conta de envelhecimento. O normal seria 65. Tá? E nós temos dessas pessoas com mais de 60 anos, 65, 30% tem audição normal. Então, tem alguma coisa diferente no DNA dessas pessoas que preserva a audição. Né? E a pena que vocês são jovens, né? Eu não vou viver para ver isso. Porque é uma coisa que eu gostaria muito de ver. Né? Você imagina, assim, você injeta um remédio e ele modifica o gene e você volta a escutar. As coisas estão andando tão rápido que vai dar tempo. Fica tranquilo. Porque né, as coisas estão evoluindo tão rápido. Em vez de a gente fazer uma cirurgia, a gente dá um medicamento. Cara, daqui 10 anos você vai ter, sua esposa vai estar brigando com você vai falar turn off. Vai falar conectar ao Nintendo, vai conectar. Tá muito alto. Não, quero ouvir só internamente. E, cara, isso é tudo muito possível, né? Não a gente tudo é possível hoje, né, com a tecnologia. Né? Tem a casa conectada lá. Eu tenho um afilhado de 2 anos que ele vai na minha casa, ele fica louco. Chega lá, Alexia, ligar a televisão. Alexia, ligar o ar-condicionado. Gente, eu sou da geração... Pra quem coleciona igual eu, televisão de tubo e videogame antigo, não tem Alexa que faz. Gente, eu sou da geração... Eu lembro exatamente, eu brincando, eu gostava muito dos Power Rangers, né? Eu e a minha irmã. Eu sempre era Power Ranger rosa. E eu falava assim, nossa, Mara, olha aqui, eu tô te vendo no meu celular, no meu relógio, né? Aí eu comentava muito, a gente conversava. Será que um dia a gente vai poder conversar pelo relógio? Será que um dia a gente vai conseguir conversar pelo celular? Será que um dia eu vou te ver no celular, numa tela? As pessoas vão se conectar na tela? Porque antigamente era aquele Motorola que abria e já era um luxo, né, enorme ter um tijolão daquele lá, aquele Motorola que abre e fecha. Não, isso aqui um dia eu vou poder. Será que a gente, tipo assim, nossa, era uma coisa tão distante? Você vê, hoje a minha filha, o presente que ela quer de aniversário é uma Alexa, com 6 anos. Então, as coisas são muito rápidas. A gente deu uma boneca pra ela. Mas ela pediu uma Alexa. Escrita Alexa na roupinha aí, ó, sua filha nova, pra você tomar conta. Ela falou que ela quer muito, uma Alexa eu vou dar. Uma Alexa. Uma Alexa, ele é flamenguista, infelizmente. Uma Alexia com a roupinha vermelha, né? Não, e ele chega lá em casa... o robozinho que você tá falando. Não, é a Alexia, né? E ela tem uma capa que você consegue colocar vermelha. Não, porque agora tem os Smart Robots, que é os robozinhos, que aí ele vem com uma carinha digital e ele fica triste, ele fica feliz. Você pede pra tocar música, se for a música que ele gosta, ele fica feliz. Se for a que ele não gosta, ele fica triste, ele chora. Ela falou que vai ajudar ela. Mãe, por favor, Alexa vai me ajudar a fazer lição de casa. Se eu perguntar 1 mais 1, 10 mais 10, ela vai me falar... Ela tá querendo colar com 6 anos, não sabe nem escrever. Ela tá puxando o pai. Vai colar. E duro que eu era custoso demais, mas colar não era a minha. Não, eu era... Olha o Maurício aqui jogando. Cara, ontem eu tava revelando meus podres, né? O Tomás era mais novinho. O Tomás, olha, era toda semana os pais lá descabelando, dando justificativa, né? Caramba, o Tomás atendeu, e hoje o Tomás trabalha com você. Isso. Anestesia pra você. Quando ele tá aqui em Patos. Legal, né? Nossa, vai ser muito fácil. Você cuidou dele quando criança e hoje ele trabalhando junto. O Tomás já foi meu paciente, hoje
hoje é meu companheiro de cirurgia. Já Que legal. Mas tá na sinusite até hoje, batalhando também. Né? Kleiner, aquele que o problema são os hábitos, né? Ele não larga o pito, não fuma. São os hábitos. Vai errando, vem errando, vai mudando, tudo vai aprimorando, mas sinusite continua, alergia continua. Mas é porque os hábitos não melhoram. Porque, por exemplo, o médico é bom, mas os hábitos, os pacientes também têm que melhorar, né? A gente come tem muito glúten, problema fuma com álcool, todo inflamado, os idosos, que é a que é assim, sinusite. ó, ele precisa de aparelho, mas quem vai dar a palavra final, se ele vai usar ou não, é o seu Zé, a dona Maria. E tem hora que a família não escuta e compra o aparelho e eles chegam lá assim, doutor, conversa, porque ele não quer usar. E a gente fala, dona Maria, ela fala assim, deixa eu falar, eles queriam que eu comprasse o aparelho. Não, eu comprei. Agora eu quero ver homem que vai fazer usar. Então, a conversa está encerrada. Mãe, eu falei, não. Eu não quero escutar. Ela não quer. Acabou, eu falei com vocês, né? Porque essa questão... Mas na hora do especial do Roberto Carlos, põe, né? Na hora de discutir, tira. A gente faz isso o tempo todo, né, Clênia? Até essa Põe o questão... fone, né? De A ouvido. gente acha que é obrigado, o A outro é gente obrigado. Né? tá muito ocupado lá no videogame, eu lendo meus mangás, e aí a dona patroa quer conversar com a gente, né? Todo dia. Aí não tem jeito. Aí quando a dona você vai patroa lá ainda chega e fala tá assim... assim, né? Aí ela fala assim, a parede caiu. Você fala, hã? A parede caiu? É, a parede que tem 2 horas que eu tô falando com você. Que tá... Eu já não tenho tempo para fazer aquele barulhozinho do PlayStation, porque o jogo demora demais. Então, é do Super Nintendo. Super Nintendo é só assim, ó, tap. Esse tap, ela já chega lá e fala essa frase aqui, amor, acabei de falar com a minha mãe e você não sabe o que aconteceu com ela. E você fala assim, sério? Que bom que você tem ouvido para escutar o que ela tá te Que falando. bom, exatamente. Não, com certeza. Reclama pra você ver. Ó, aproveitando esse momento Aí quando eu tô aqui, calada, né, ele fala, o que tá Ixi, acontecendo? Não, antes de começar aqui uma briga generalizada e familiar, vamos agradecer aqui aos nossos apoiadores, né? Café Alma, que mandou aí, ó esses croissants, essas guloseimas. Não resisto, gente. para Toda nós. vez, todo dia Eu não de tinha Dog Talk. visto. Pois É é. casar alma. Ah, tá lá a Flor, agradecer a Arlete, que Arlete. trouxe para nossas flores ontem e deixou aqui o nosso ambiente ainda mais bonito. Agradecer ao Café na IMEG ontem, para quem não viu o episódio. Ontem eu Não tem não, amor, destrinchei semana aqui passada. pra- Porque é. uma semana, tá Foi gravado. ontem, para quem tá vendo, é o dia de... Hoje, É o dia que estiver vendo, mas, ó, café especial nosso aqui na nossa região, nós somos privilegiados. Boa parte do café bom que as pessoas tomam no mundo sai daqui. E esse é um café, eu sou um metido entendedor disso. E esse é um café realmente especial. Eles, ó, acabaram de fazer uma nova torra, conseguiram aí um que eles estão chamando de morango, um café mais frutado. Temos o rapadura, um café mais doce, e temos o pamonha para quem gosta de um sabor aí diferenciado. E agradecer também a Médica Imagem, mandar um beijo para a doutora Ana, Luciane, obrigado aí por estar apoiando o Doc Talk, por estar apoiando a saúde da nossa região também, por estar ajudando aí tantos médicos aí com seus diagnósticos e ajudando as pessoas a descobrirem aí patologias a tempo de ser tratadas. Agradecer vocês também e as considerações finais para as pessoas aí que estão à procura do implante, até para algum parente e tudo mais. Hoje é uma coisa que é coberta por plano de saúde, tem todo esse aparato. Como que faz para as pessoas acharem vocês? Como é que funciona esse processo? Olha, é assim, o implante coclear, se a pessoa tem um plano de saúde regulamentado, ele obrigatoriamente tem que ser coberto totalmente o tratamento. Então, da cirurgia, a manutenção da prótese, então, estraga, quem paga é o plano de saúde. Se usa pilha e precisa de pilha, a gente tem os casos dos implantes ósseo-integrados, que são diferentes, a gente pede, o plano é obrigado a comprar, tá? Mesmo se a criança pegou o implante e jogou no chão, que eles chamam de mau uso, né? Não interessa, a cobertura é obrigatória. Mas tem que ser um plano regulamentado. Então, um plano que tem inscrição lá na Agência Nacional de Saúde, e aí ele consegue. Mesmo tá? fora tem o SUS também, né? O SUS você consegue, o SUS ele tem um problema, assim, ó, que o SUS ele atende basicamente hoje criança,
até 4 anos de idade. Então, a criança passou de 4 anos, ela não faz mais por causa daquele negócio, nós falamos do desenvolvimento, até né? por causa da fila, né? Então, ela não consegue mais fazer. Então, é outro motivo para a gente ter um diagnóstico precoce, para a gente conseguir fazer isso o mais rápido possível. Nós atendemos, eu atendo lá no Hospital Atual, de segunda a sexta, a minha chefe atende lá na Biosom, segunda a sexta, tá? A gente trabalha junto, nós já temos 26 anos de convivência, né? A cara da Elismar. Eles atendem desde 1961 já, galera. Eu fiz 30 anos de profissão com muito orgulho. Maurício Eu vou fazer 30 anos agora. ele é só uns meses mais novo de profissão, mas de idade não. Então tá. Adoro ressaltar. Mas ele é um ano mais novo que eu também, A gente atende pacientes particulares, atende pacientes com plano de saúde, tá? Até na Biosom a gente tem até uma parceria com o SUS também, com relação a diagnóstico, então, não só, é como um convênio, né? O SUS é um convênio, na verdade. Então, a gente também está com essa nova parceria que a gente vai fazer com a Secretaria de Saúde, de fazer uma campanha do teste da orelhinha. O Maurício está nessa campanha com a gente. Isso é uma... Bimouse também, hein? Vamos fornecer todos os vídeos, fazer a nossa contribuição social aí para vocês. E extraordinária, diga-se de passagem, a campanha feita pela Bimouse. Nós apresentamos para a Secretaria de Saúde e foi extremamente elogiado. Realmente nós fizemos uma coisa muito legal. O intuito é de virar uma campanha nacional, porque a gente não tem uma campanha nacional sobre o teste da orelhinha. Vai ter que substituir nós pelo Nizam Guanais, daqui a pouco. Hein? Não vai não. Tô zoando. Eu quero uma fotinha com ele. Já temos uma foto com ele, né, lá entre... A gente também tem que ter nossos ídolos, pô. Né? Claro, com certeza. Então, o que a gente gostaria de ressaltar é assim, nós... acho que como parceiros profissionais, a gente ama poder estudar e ajudar as pessoas com relação à audição, né, Maurício? Eu acho que é uma realização pessoal, além de profissional, é uma coisa de amor mesmo. Essa coisa de ouvir um paciente falar e que quando a gente começou, a gente não ia ouvir isso, porque ele não tinha condições de ouvir, não tinha aparelho pelo SUS, não tinha implante pelo SUS, não tinha nem particular. Então, quando o Maurício, há 6 anos atrás, falou, vamos... 6? Não, foi mais, foi 2017. 2014. Que a gente começou, né? Começou. Então, enfim, fez 10 anos que a gente começou a estudar até chegar nesse nível. Então, a gente tem, acho que, o orgulho de falar que a gente tem uma equipe que trabalha desde o teste da orelhinha ao implante coclear. Então, a gente não só faz o diagnóstico, mas a gente faz a reabilitação, né? Que é o mais importante, mudar a vida das pessoas. Eu hoje tenho o privilégio, às vezes, de encontrar com alguma criança de quando eu comecei na APAE, que não tinha condições de, às vezes, ter aparelho. Eu vivia arrumando programa, inventando, associar os programas do SUS, até trazer um programa do SUS para Patos para doação de aparelho. E eu encontrei recentemente com uma paciente de 28 anos e ela falou para mim assim, Elismar, você sabe que eu falo para todo mundo que desde criança você falava comigo, não fala com a mão, fala com a boca. Mesmo se você não estiver ouvindo, tenta imitar o que eu falo. E ela falou, hoje eu falo porque eu segui os seus conselhos. Eu não falei com a mão, eu falei com a boca. Porque você falava, a gente não é entendido se a gente não falar. Sou super a favor de crianças, de adultos usarem Libras, mas desde que existe uma tecnologia, vamos correr atrás de conseguir. Graças a Deus que a gente tem um dos poucos países no mundo que o teste da orelhinha, que o implante coclear é acessível para todos. Ninguém trabalha 30 anos na mesma profissão se não tiver propósito. Não existe. Você não vai conhecer uma pessoa. Estou há 32 anos sem propósito aqui, independente da profissão. De falar com orgulho, você não vai encontrar ninguém. Ninguém, né? Exatamente. Outra coisa, amor, ela falou aí de falar, não falar com a mão, que é o Roberto direto.
Não, mas... Aí eu quero ressaltar aqui uma coisa que eu adoro com os nossos convidados, porque eu acho que o médico, né, essa formação aí é muito emocionante, muda muito a vida das pessoas. Então eu queria que vocês contassem uma história de pessoas que marcaram, um caso vários marcaram, né? Com certeza vocês devem ter várias histórias aí para contar, emocionantes. Ô, Roberta, mas assim, ó, tem uma que marcou muito? Assim, nós temos um paciente implantado e hoje ele está com 84 anos, né? E ele foi o motivo da gente ter começado nisso. Que uma época ele chegou lá no meu consultório, ele já tinha conversado com a Elismar, e ele chegou com um papelzinho de implante. Ele falou assim: o senhor conhece isso? Eu falei: conheço. Pois é, eu quero fazer isso, mas eu quero que você faça. Nossa! Que você faça. Aí eu falei com ele, então o senhor vai me dar um tempo, que isso é uma coisa estudar. complexa, eu vou estudar e nós vamos fazer. Ele foi o terceiro. Não, e ele ainda fica chateado. Ele fica chateado porque ele não foi o primeiro, sabe? E hoje, assim, a qualidade de vida que ele tem, que ele mesmo fala, ele vai lá só para a gente conversar, e ele chega e fala assim: ó, eu tinha medo de virar as costas depois que eu fizesse implante e escutar coisas que eu não gostaria de escutar. E para minha felicidade, hoje eu viro as costas, só escuto palavra de amor. A minha família me dá apoio o tempo todo, me ajuda o tempo todo. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem como se esquecer, né? E ele, agora mesmo nós estamos enfrentando algumas dificuldades com o convênio dele, que ele tem que trocar o processador e o negócio já tem mais de 6 meses. E ele é muito feliz com o implante. Tanto que ele quer fazer o outro lado. Eu falei: ó, seu fulano, sossega. Sem chance. Não é pipoca, não. Quer fazer o outro lado. Mas se eu estou bem com um, imagina com dois. Eu falei: realmente, se o senhor tivesse 10 anos a menos, a gente podia conversar, mas agora... Para que o risco, né? Não vale a pena, né? Mas ele eu não sei para você, porque a gente tem vários pacientes lá que a gente conversando que nunca escutaram a voz da mãe. Quando liga o implante, a mãe está lá conversando, ela começa a chorar e fala assim: ai, essa é a voz da minha mãezinha, né? Aí eu mando eu não vou mais assistir, porque Você eu chora muito? chorei, falei: não dou conta, entendeu? Não dou conta, porque não foi só um, né? Adulto, então, assim, é a quantidade de gente que volta a escutar, né, escuta a voz de alguém querido, e como é que você vai ficar inerte àquilo, né? Foi Elismar, liga, depois você me conta como é que é. Eu não aguento mais chorar. Você é o doutor chorão, né? Você só me fala. E é uma coisa muito emocionante, né? Eu acho que o Maurício tem razão. Talvez os adultos, porque, na verdade, quando você faz isso e é uma criança, ela vai ter um processo de aprender a ouvir, né? Então, não é toda essa emoção, porque a criança vai nascer para a audição naquela hora que você está ativando o implante. Agora, o paciente adulto, ele tem memória, é sempre isso. O grande ouro da audição da gente é você ter memória. Você tem que criar tudo na vida da gente, né? É engraçado, não é só audição. Você nasce, você cria memórias de vida, e a memória auditiva, eu falo que a gente nem dormindo deixa de ouvir, porque quando você fecha o olho você deixa de enxergar, mas você não tem como tampar seu ouvido para dormir, né? E isso faz com que a audição seja um elo de socialização talvez maior do que a visão, porque se eu te enxergo, mas eu não sei o que você está falando, eu não sei quem é você. Eu estou vendo a sua aparência, mas você demonstra quem é você pelo que você me fala, pelos seus gestos comigo, né? Só fisicamente você não transmite tudo, você transmite com a intenção de comunicação. Então isso é talvez uma grande importância da audição. Vocês falaram de um caso marcante, o Maurício falou desse senhor. Eu tenho na minha memória de uma paciente da minha idade e que ela usou aparelho uma vida inteira e sumiu.
uns 5 anos que ela não aparecia no consultório, nem comigo, nem com o Maurício, e ela retornou, chegou no meu consultório há uns 2 anos atrás, com o marido. Aí eu falei, oi, fulana, tudo bem com você? Aí ela falou assim, eu não escuto mais, fala com meu marido, e o que você falar para ele fala e eu entendo. Aí eu olhei para ela e falei, como assim? Ela falou, não, nesses últimos anos eu tentei, eu achei que era o aparelho e fui buscar outros aparelhos e acabou. Eu não escuto mais nada. Eu vim aqui hoje, mas nada que você me escuta e depois você fala com meu marido, porque eu só entendo ele. E aí eu olhei para o marido dela e falei, olha, a fulana, com o passar dos anos, ela tentou o aparelho, não conseguiu mais e está surda. Aí eu falei, não, mas eu vou fazer um exame. Foi lá, fiz o Bera, fiz a audiometria, zero, 56 anos. E aí, não tinha convênio, não tinha como ir para o SUS. E o marido dela falou, olha, Elismar, existe uma alternativa? Eu falei, existe. Aí, Maurício, eu falei, primeiro preciso de uma avaliação médica com relação à condição de implante coclear. E ela falava o tempo todo comigo, eu não escuto mais, mas eu ouço uma música. E ela falava assim, eu tenho um canto de igreja, eu não ouço ninguém, eu não ouço nada, mas sempre eu ouço uma música de igreja. Você quer que eu canto ela para você? Aí eu pensei, gente, ela pode estar ficando até psiquiátrica, porque eu nunca vi falar isso na minha vida. Mas enfim, fizemos o implante, nessa condição, o que mais me marcou, o marido dela falou, olha, eu posso vender a minha casa. Se existir uma chance dela ouvir, eu não tenho plano de saúde, mas eu vou pagar, particular. E é uma cirurgia que eu acho que na vida a gente só fez a dela, né, Maurício? Eu vou pagar, porque eu não consigo mais ser a voz dela. Eu não consigo mais tudo que ela não faz nada, ela não vai a lugar nenhum. Ela vai na igreja, ela me pergunta o que aconteceu. Acabou o mundo dela. Entendi. E aí a gente ligou o implante. No dia que a gente ligou, ela tá lá. E aí eu sempre falo, olha, hoje nós não vamos, você não vai ouvir, você vai só sentir o som. Aí falei com o marido, eu vou ligar e você vai só falar o nome dela. Enfim, aí ela olhou para ele e falou, você não precisa mais ouvir por mim. Aí eu mandei o vídeo pro Maurício, depois o Maurício falou, e ela falava, sua voz, Elismar, parece de uma bonequinha, porque sua voz é fininha. Ainda tirou onda com você ainda. Aí, enfim, elogiou. Ela tinha uma memória muito boa, e a vida dela, depois ela voltou, acho que também fez um retorno no Maurício, ela falou, olha, ela voltou, tinha feito a pálpebra, porque ela ia casar, a filha dela, e ela falou, Elismar, minha vida, eu sou outro, eu voltei, ela é bonita, né, Maurício? Enfim, ela voltou a viver, ela falou, olha, hoje eu saio sozinha, eu tinha acabado, há 5 anos, eu não ia em lugar nenhum, porque como que eu ia nos lugares? Então, essa possibilidade das pessoas retornarem à qualidade de vida. Não é nem pessoal, de novo, é profissional, o prazer de Deus ter nos dado saúde e conhecimento, porque a gente ainda estuda muito e vai estudar muito ainda. Né, Maurício? Propósito, parabéns para vocês, que orgulho, né, ter pessoas como vocês assim na nossa vida e a gente poder estar aqui escutando tanta coisa boa, tanta esperança, né? Tantas oportunidades de qualidade de vida para as pessoas, tanto Deus. É verdade. Porque eu acredito que Deus ele manda os propósitos, né? E quando a gente consegue escutar a vontade dele, se abrir, tá aí pessoas como vocês trazendo a gente é só instrumento, felicidade, né? sendo instrumento de Deus na vida de tantas pessoas. Parabéns. Amém. E é com esse rio de emoções que finalizamos o nosso episódio aqui do Doc Talk. Agradecer a todos que estão aqui, grande mestre Naubert, Wesley, mais conhecido como Eslinho, Duanzito, Bruno, muito obrigado, Rafael foi embora.
já deve estar... Ele tá nervoso, ele vai ser pai essa semana. Até daqui 2 dias ele vai ser pai. Beijo a todos tá os nervoso. outros parceiros aí da Bimaus, os nossos parceiros. Obrigado por terem tirado um tempo que eu sei que é difícil para vocês, para poder vir aqui falar com dois curiosos, né? Das próximas que a gente voltar, vocês vão ser patrocinados por uma marca de camisa esportiva que todos os grandes canais de YouTube falam. Eu sei qual que é. Isso é um sinal de sucesso. É isso Amém, aí. amém. Deus abençoe. Então, agradecer a Insider, que nem tá patrocinando a gente. Pode Mas patrocinar. se é um sinal de sucesso, eu comprei 2 camisetas. Tá? Já pode usar, já. Usa o cupom aí do Tomzinho. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigada, gente.